Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 1 Reis, capítulo 9. Ontem nós estudamos sobre a dedicação do Templo de Salomão, falamos da dedicação do Templo de Quitra, né, que está aí na seção 109 de Doutrina e Convênio. E se você quiser achar a declaração, né, ou seja, a dedicação do templo da sua cidade aí, é só colocar aí no Google, tá bom? É facinho de achar. Né? Não esquece de falar que é o templo da sua cidade, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e ali vai dar a versão, né, da dedicação ali, a oração dedicatória, tá bom? A minha filha de coração fez isso, a Yara. Ela colocou aqui nos comentários a dedicação do templo, eu coloquei no topo dos comentários da mensagem de ontem. Vamos lá, então, começar aqui. À medida que eu for lendo os versículos aqui, eu vou explicando. O versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que desejou Salomão, que lhe veio à vontade de fazer. Bom, aqui nesse versículo, então, está falando que depois que Salomão ele terminou o templo, que demorou 7 anos, depois que ele terminou ali a sua casa também, né, o palácio, mais 13 anos, então se passou 20 anos aqui, tá bom? É, ele diz aqui que ele também fez tudo o que lhe quisesse fazer, que lhe veio vontade. Aqui, nós chamamos isso, né, de síndrome do cume, né, e chegou ao topo da montanha, é isso aqui. Aqui, Salomão, né, está muito rico, com muito dinheiro, conquista, o reino estava em paz, né? Não era igual no reino do pai dele, né? Davi, que teve muitas guerras. Mas uma coisa aqui a gente entende, que depois de ter atingido todos esses objetivos aqui, surge uma pergunta, né? E agora? Né? E agora, né? Então essa é a questão. E agora? É, muitas pessoas, elas buscam a satisfação, a felicidade em muitos lugares. E às vezes a pessoa encontra uma certa alegria, talvez numa festa, mas às vezes ela só sente ali, aí ela fica voltando toda vez naquela festa, toda vez naquela festa, e não preenche o vazio do coração. Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Então, dentro de nós existe a eternidade. Deus colocou em nós. Se nós não buscarmos as coisas da eternidade, o próprio Deus, a gente não vai ficar preenchido, né? Então, por isso que as pessoas buscam festas, conquistam muitas coisas, né? Aqui está falando da síndrome do cume de Salomão. Ele conquistou tudo ali, tá bom? Mas se a pessoa pode até conquistar tudo, mas se ela não tiver Deus com ela, ela vai ficar com aquele vazio, vai ficar faltando algo sempre, tá bom? Porque é Deus que nos preenche. Conforme aqui o próprio Deus colocou dentro de nós a eternidade. Nós temos essa sede pela eternidade, tá bom? Então é algo muito importante aqui para nós vermos. Bom, aqui, né, para nós, né, na jornada nessa terra, nem sempre a gente vai alcançar tudo que o coração desejou aqui, como riqueza, essas coisas, tá bom? Mas a gente tem que saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus, ele vai sentir-se satisfeito. Embora uma pessoa possa ter tudo, se ela não tem Deus, ela não vai sentir satisfeita, tá bom? Então, essa é uma das aplicações aqui para nós, tá bom? Bom, aqui então nós vamos para o versículo 2 que diz assim: O Senhor tornou a aparecer a Salomão, como tinha aparecido em Gibeão. Lá em Gibeão, no meio da construção do templo, Deus aparece, né, para Salomão ali e dá algumas instruções para Salomão. E agora, né, depois que ele está com essa vida confortável aqui, Deus novamente aparece aqui. E aqui eu acho que a principal mensagem que vem para Salomão aqui é de advertência, né? Agora que ele está numa situação confortável, as pessoas tendem a esquecer-se de Deus. E aqui Deus aparece para ele e vai dar uma advertência para ele, para nós, para todos, tá bom? Agora que já tem o templo, tudo. Inclusive, os que têm o templo, olhava para o templo e falava, aqui nós temos o templo, né? Nessa cidade nunca vai ser destruída. E Deus vem justamente advertir Salomão e advertir ao povo, porque queimar templo poderia queimar, como esse próprio
esse próprio templo, né, de Salomão será destruído. Por quê? Por conta da infidelidade do povo, eles vão ser levados ao cativeiro, vão para a Babilônia. Então, o templo ele pode ser destruído sim. Ele representa ali a presença de Deus, tudo, mas Deus ele não está preso dentro do templo. Ele quer nosso convênio, ele quer a ligação com a nossa fidelidade. É isso que nós podemos ver aqui. Então, aqui o versículo 2 falou, né, essa segunda aparição de Deus a Salomão. Vamos aqui então o versículo 3 dizendo: E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarei ali todos os dias. Então aqui o Senhor fala: Eu aceitei a oração dedicatória. Aqui o Senhor está falando com Salomão, mas quando o templo foi ali para ser dedicado, a manifestação do poder de Deus já mostrou que ele havia aceitado aquela casa em adoração, tá bom? Não é que depois de 20 anos o Senhor aceitou aqui, mas ele já havia aceitado. E aqui ele está trazendo uma revelação de advertência para Salomão. Então a casa foi aceita, o templo foi aceito ali como adoração. Eu acho lindo aqui que o Senhor fala que não somente só os seus olhos estão sobre o templo, mas também o coração está ali todos os dias. Então o Senhor ama o templo, por quê? Porque no templo nós fazemos convênio, nós nos ligamos ao Senhor. Então aqui o Senhor fala para ele ouvir, santificar e que o coração dele está aqui. Um pregador chamado aqui Matthews Henry, ele falou aqui: o favor de Deus sobre esta casa depende da obediência daqueles que frequentam. Eu achei isso muito interessante. E é isso que nós vemos realmente. O templo serve de proteção para os filhos de Israel, mas se eles honrarem os convênios. A gente vai ver que as advertências do Senhor aqui, deles perderem essa casa, seria justamente por falta de obediência a Deus, não por causa de exército inimigo, tá bom? Então vamos lá aqui para o versículo 5. 5 e 6 diz assim: E então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: Não faltará homem sobre o trono de Israel. Porém, se vossos filhos e qualquer de vós deixardes de seguir e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos pus, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante ele. Então aqui, o versículo 5 e 6, o Senhor está falando que a linhagem real, né, de Salomão continuaria no templo como rei, né, na verdade como rei ali perpetualmente. Mas se eles se mantiverem fiéis, né, inclusive os descendentes deles se mantiverem fiéis aos convênios, a guardar os mandamentos. Então veja que as bênçãos do templo ali, elas são condicionadas à obediência. Então o templo por si só ele não garante as bênçãos. O que garante as bênçãos são a nossa fidelidade aos convênios, tá bom? Então a gente consegue ver isso aqui, o versículo 7 e 8 diz assim, ó: E então destruirei Israel em sua terra, que lhe dei, e esta casa. Então aqui o Senhor fala que destruiria até o próprio templo, né? Se eles não fossem fiéis. E infelizmente é isso que a gente vai ver acontecendo ao longo da história, né? Babilônia vai vir e vai destruir esse templo aqui por conta da infidelidade, né? O texto deixa bem claro aqui que não é por conta da falta de guerreiros, de exército, mas sim pela falta de obediência aos mandamentos de Deus. Então ele destruiria o templo, que santifiquei em meu nome. Lançarei longe da minha presença. Israel será por provérbio, motejo sobre todos os povos. Esse será por provérbios aqui, né? Israel, é porque todas as nações falariam de Israel. Nossa, aquela nação que tinha o templo, né? O Deus que tirou eles do Egito. Como eles puderam deixar Deus? Esse que é o ponto aqui, que se tornaria um provérbio na boca de outras nações aqui, que o Senhor fala, tá bom? E aqui fala, e assobiará e dirás, por que o Senhor fez assim a esta casa
que está aqui, né? Por que que Deus deixou destruir o templo? Essa aqui é a pergunta aqui que eles fazem. Por que ele deixou destruir essa cidade? A resposta já vem logo no versículo seguinte, que é por conta da fidelidade do povo. Eles não foram fiéis. E aí então o Senhor destrói aqui. Ó, e dirão, por que deixaram o Senhor seu Deus? Então, a própria resposta aqui, né? Porque deixaram a Deus, seguiram outros deuses, como Deus havia alertado ali. Então, isso fez com que eles perdessem o templo, perdessem as bênçãos ali de Deus, tá bom? E aqui as outras nações dirão então, porque deixaram o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, e apegaram-se a deuses alheios, e se curvaram perante ele, e serviram, e trouxeram o Senhor sobre todo este mal. Então, eles mesmo traz o mal sobre si. Esse que é o ponto aqui também para nós, tá bom? Aqui no versículo 10 ao 14, a gente vê aqui as cidades dadas a Irão. Irão aqui foi aquele que é, Salomão chamou para fazer os ornamentos do templo, acabamento do templo, trouxe muita de Tiro, trouxe muitas madeiras, né, por meio dos navios ali. Então ele trouxe muitas coisas que serviu para o templo. Então, como pagamento aqui, ele dá 20 cidades ali para Irão, tá bom? E também 120 talentos de ouro ali para ele, tá bom? Que ele manda para Tiro. Com as cidades aqui, ele não ficou satisfeito, tá bom? Era cidades ali da Galileia, próximo da Galileia, e ele não ficou satisfeito. Na verdade, existe uma discussão teológica sobre isso, né? Porque as terras de Israel não poderiam ser dadas para outras nações. Então, quando fala dada, talvez seria alugadas ali para durante um determinado tempo, porque quando chegasse o ano do jubileu tinha que devolver tudo. Então, talvez não gostaram por conta disso, né? O texto não traz tanta clareza. O fato é que ali as cidades da Galiléia, elas não são muito férteis também para plantio, tá bom? E aí, aqui no texto, traz essa insatisfação da parte de Enrão ali, mas ensina também a questão do o combinado não sai caro, então deveria ter sido combinado antes, tá bom? Antes de depois de 20 anos, né, que agora que recebe a cidade vai reclamar, aí fica um pouco confuso no texto aqui, tá bom? No versículo 15 ao 23 aqui, fala de obras de construção de Salomão, né, de outras obras que ele fez aqui, é, cidades. é, Aqui no versículos finais vai falar de navios, né, que ele também havia feito ali. Então ele foi muito fazendo bastantes e bastante obras, tá bom? Aqui cita bastante dessas obras. Eu quero ler somente o versículo 24 e o 25 aqui, porque fala que Salomão ele fez uma casa para a filha de Faraó, a qual ele era casado. Ele não deixou ela na casa de Davi, tá bom? Então ele montou uma casa para ela, né, um palácio à parte para ela também, tá bom? Vamos aqui então para o versículo 24 e 25. E subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa. Essa cidade de Davi aqui, ela ficava próxima de Jerusalém ali mesmo, tá bom? Não é Belém, era uma cidade que Davi havia edificado. Então ele tirou ela ali da cidade de Davi, né, que Salomão lhe edificara, e, e então edificou Milo, fez uma outra aqui, e oferecia a Salomão três vezes cada ano holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor no altar. Ou seja, ele ia no templo, né, nessas três festas aqui. Aqui uma observação, né, que ele tira a filha de Faraó lá em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 8, versículo 11, menciona que, como a filha de Faraó, ela, ela veio de outra cultura e cultuava outros deuses, então ele tirou de perto onde passava as coisas sagradas do Senhor ali, para não se misturar. Aqui, claramente, parece que Salomão ele tem uma distinção, né? Ele fala assim: ah, eu posso conviver com essa mulher, mas eu não vou ser influenciado pela cultura dela, né? Ou seja, pelos deuses dela. E parece que ele vai muito bem aqui nesse texto, porque ele fala que ele adorava ao Senhor, servia ao Senhor, como nós vemos aqui. Porém, no capítulo de amanhã, capítulo 11, a gente vai falar ali
já da velhice dele. E aí vai mostrando que gradualmente ele foi cedendo a esses deuses pagãos e ele acaba se inclinando a outros deuses também. E é justamente essas advertências que Deus veio trazer aqui para Salomão e para o seu povo, para não é, ficarem em pecado, né? Se arrependerem e assim por diante. Então, o Senhor traz essa ênfase aqui, tá bom? Então, o tópico principal para mim aqui nesse capítulo são as advertências que Deus deu, tanto para Salomão como para nós que temos o templo também. Que o templo por si só, ele não garante as bênçãos. O que garante as bênçãos são as fidelidades ao convênio. Tá bom? O templo o Senhor até queima, né? Como ele fez com esse templo que Salomão ele construiu. Ele é destruído, né? Ele levanta outro, depois pode ser destruído de novo. A gente vê que do ano 70 depois de Cristo, novamente o templo ele é destruído ali. Então o importante é a fidelidade aos convênios que nós fazemos ao Senhor, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.